Boa noite! Hoje temos nossa segunda live de estudo sobre o livro de autocompaixão da Kristin Neff. Negócio no meu dente, peraí. Aquela que aproveita e olha. Peraí que eu sempre esqueço o nome do livro porque é imenso. Autocompaixão, pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Pronto, falei o título do livro todo. Vamos dando aquela aguardada para algumas pessoas chegarem. Boa noite, Lígia, tudo bem? Quem for chegando, separa papel e caneta, separa sua água ou água de coco, uísque, o que você quiser beber. E não deixa de compartilhar, chamar mais alguém pelo aviãozinho que tá aqui embaixo, por essa setinha. Boa noite, Ângela. Deixa eu fechar a janela aqui que tá um barulhão a moto. Enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos, vocês vão se preparando. Isabel, tudo bem? Queria saber de quem tá aqui, se vocês assistiram a primeira live da quarta-feira passada. Se vocês assistiram só um pedaço, se vocês estavam ao vivo, se assistiram até o final, se fizeram o exercício. Tudo isso vai me ajudar a ir trazendo mais conteúdo para vocês. E a ideia desse projeto é fazer um grupo de estudo baseado no livro. Mesmo para quem não tem o livro, para quem não leu ainda ou acabou de comprar, a gente vai resumindo e trazendo as partes mais relevantes aqui de acordo com as necessidades de vocês, claro, né? Bom, se você não viu... Oi, Dulcineia! Se você não viu a aula anterior, a gravação está disponível aqui no meu Instagram. E assim, não precisa sair correndo agora e assistir a primeira, não tem uma ordem cronológica tão rígida. Então você pode ficar aqui com a gente, assistir a segunda e depois você volta lá e assiste a primeira. Oi, Ellen! Oi, Sônia! Tô gostando, tá chegando bastante gente. Separem papel e caneta e manda o aviãozinho, a setinha, sei lá, para outra pessoa que possa se beneficiar. Esse projeto ele é aberto a todo público, mesmo eu sendo terapeuta do feminino, ele é aberto a todas as pessoas que vocês sentirem que precisam se amar um pouco mais, levar uma vida mais leve, com menos ansiedade. Deixa eu ver o horário aqui, tô achando que a minha estrutura vai capotar a qualquer minuto, tá? Vamos começando então, né? Quem for chegando vai pegando o bonde andando e tá tudo bem. Pra quem não me conhece, eu me apresentei na outra live, vocês assistem, que aqui a gente vai ganhar tempo, mas basicamente eu sou atriz, educadora corporal, terapeuta holística, mentora de sagrado feminino, teta healer, aromaterapeuta. Então assim, eu vou usar todo o meu conhecimento e a minha experiência para conduzir vocês. Vocês fiquem à vontade, tá, para comentar, fazer perguntas aqui embaixo, que de tempos em tempos a gente vai dando uma olhadinha para atender vocês. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguma coisa. Sim! Se você também não fez, tem no meu feed o teste para você saber qual grau tá a sua autocompaixão. Ou seja, o quanto você tem essa capacidade de se acolher. Oi, Lina! Tô chegando, pessoal, tô gostando. Também foi passada uma prática do autoabraço, que também dá uma fuxicada ali no meu Instagram, que vocês vão achar meditações, vão achar exercícios, pensamentos, e aí a gente vai construindo isso juntas. Tem um grupo também de autoconhecimento, que quem quiser entrar depois me manda direct, um grupo de WhatsApp que é fechado, só para eu mandar as informações. Tem o grupo de autoconhecimento feminino, que é o meu amor, de amor próprio, que esse a gente abre de vez em quando. Então, se quiser mais informação sobre os grupos, eles são gratuitos e online,
para você não ficar sendo bombardeada de coisa nem se estressar, me manda mensagem no final pelo direct ou no comentário aqui quando eu colocar essa gravação, que aí eu te falo mais sobre o grupo e te adiciono. E Veranda também chegou, Rosa, né? Ela gosta de ser chamada de Rosa. Bom, vamos lá então. A gente chegou a falar, né, na aula passada sobre como a comparação é uma grande inimiga nossa. Porque quando a gente se compara com os outros, a gente está sempre perdendo. Porque ou a gente se acha superior e entra numa vibe de arrogância, ou a gente se acha inferior e fica para baixo. Então, aqui a autora traz, é claro que eu também vou pôr um pouco do meu pensamento e vocês podem dar sua opinião, trazer questionamentos, porque é isso que enriquece o nosso processo. A autora fala que o motivo pelo qual a gente se compara é porque a gente aprendeu em sociedade, né, que precisamos ser superiores, especiais, acima da média para termos valor. Isso tem uma expressão para isso, que é comparação social descendente. Que a gente não precisa decorar isso não. Que é quando a gente precisa, para se levantar, rebaixar os outros. Então, em vez de a gente olhar para as nossas qualidades, nossos dons, com sinceridade e com autoestima boa, né? Não é você ser arrogante, mas assim, em vez de a gente olhar, nossa, pra que eu levo jeito? Poxa, eu falo idiomas, ou nossa, eu sou boa em matemática, eu sou boa ouvinte. Em vez de a gente elevar isso, a gente precisa rebaixar o outro. Cara, eu posso não saber inglês, mas fulano não sabe escrever. Então, olha, entra no lugar de você humilhar o outro para se sentir bem. E isso não tá te elevando, você tá aqui tentando empurrar o outro para baixo, em vez de subir e trazer o outro contigo. E a curiosidade é essa, né? Se você perguntar para as pessoas, quase todo mundo em algum aspecto se acha acima da média. E ela fala aqui de uma pesquisa de que 90% das pessoas se dizem acima da média na maioria das coisas. Então, se é média e 90% tá acima, quem é que tá abaixo? Entende como é que o cérebro humano funciona? Então é um lugar de comparação e basta você saber no que você é boa, o que você pode explorar, no que você é bom e o que você precisa aprimorar, justo. Não tem a ver com se o outro sabe ou não sabe, entenderam? E aí, a comparação é um fruto da distorção da realidade feita pelo nosso ego, que nada mais é que um mecanismo de sobrevivência. A gente, em sociedade, a gente necessita da aceitação. Nós vivemos em grupos, desde que a espécie humana surgiu, em sociedade, em grupos, em civilizações. E é interessante como a gente busca essa aceitação, ou se colocando como superior na posição do líder, que é admirado, e que tem poucos, né? Não dá para ser todo mundo líder e 2 liderados. Só que não dá para todo mundo ser acima da média. Cadê, né? Mas aí rola essa distorção. Ou uma comparação que busca essa aceitação se colocando como inferior. Então aquela pessoa que é a liderada. Mas não a liderada no sentido de eu tô aqui pelo grupo fazendo em coletivo. Mas a pessoa liderada que se coloca numa humildade quase servil, não imbativa para ser aceita. Então, ou você é aceita bancando o autoritarismo de um líder, isso na visão distorcida do ego, tá? Porque é importante termos líderes, trocarmos esses papéis em grupo, né? Então, ou o líder super autoritário, que ele vai ser admirado ou temido, e é de certa forma aceito, porque botou banca, ou o bonzinho, subserviente, que não reclama para ser aceito. Então a gente está sempre oscilando nesses papéis.
em sociedade e dentro da gente também. Então já queria propor, ó, tem mais gente entrando aqui, Mel, Janete, Lourdes. Já queria propor que vocês pegassem papel e caneta. Ainda dá tempo, quem quiser, ó, convidar alguém para participar. E a gente vai fazer um exercício rápido aqui. Vendo-se como você é. Se você quiser também, depois você volta na gravação nessa parte certinha do exercício, se quiser fazer com mais tempo. Mas a gente já vai refletindo aqui, né? É sobre a questão da gente se achar acima da média em relação aos traços pessoais que a sociedade valoriza. A gente acha que é sempre melhor que o outro. Não, até que eu não sou tão desinteressante. Eu sou mais interessante do que a média. Eu sou mais amigável que a maioria das pessoas, né? Isso faz a gente se sentir bem, mas também pode causar um sentimento de separação. Então a gente vai começar a se autoavaliar com clareza, com honestidade, sem vergonha, pra gente se aceitar exatamente como a gente é. Então você vai primeiro, ó, aproveita agora aí. Você vai fazer uma lista de 5 traços valorizados culturalmente, ou seja, que a sociedade acha bonito, aprova, e que você acha que você está acima da média. Podem, em vez de escrever no caderno, podem escrever nos comentários, se vocês quiserem. O que é bem visto pela sociedade, o que é visto como qualidade, que você acha que você tá lá, tá muito bem nisso. Eu sou mais generosa do que a média, eu sou mais trabalhadora, produtiva. Não entra no mérito se algo que é bom ou ruim para você, mas é algo que é aprovado pela sociedade e que você se acha que você está muito bem nesse quesito, mais do que as outras pessoas. Cinco coisas, vou dando um tempinho assim, né? Depois que você colocou essas 5, a gente vai fazer mais uma lista de 5 traços que também são valorizados em sociedade, na sociedade. O que é importante na nossa cultura? O que torna uma pessoa de valor? Olha, a Rose botou aqui que ela tá acima da média, ó, dona de casa, aposentada e se cuida, gosta de dança. Para a sociedade é interessante, né, que você seja uma dona de casa boa, excelente, se cuidar, dançar. Você ser uma exímia bailarina coloca você em contato com a arte, né? Você se cuidar também. A relação com estar aposentada que tem que tomar cuidado, porque não é tão valorizada uma pessoa aposentada na sociedade. O que é um absurdo, né? Porque o valor das pessoas vai sendo visto por quanto mais elas produzem, trabalham, se matam, ganham e gastam dinheiro. Então, infelizmente, tem um etarismo também em sociedade. Então, você tem que enxergar o que é importante para a sociedade. Às vezes, por exemplo, eu me acho uma ótima atriz. Mas a sociedade valoriza os atores e as atrizes, a arte, a cultura. Então, é um trunfo eu ser uma ótima atriz, por exemplo, no contexto que a gente está. Porque pra mim, a arte é essencial. Então, pra mim é maravilhoso. Se eu sou uma ótima atriz, perfeito. Mas a gente vai fazer esse olhar para a sociedade. B agora, segunda parte. Faz uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que pra você tá na média. Que você assim, não tô nem bem nem mal, assim. Por exemplo, uma coisa que eu tô acima da média, deixa eu pensar. Eu acho que
A minha versatilidade. Eu sou uma pessoa que está sempre procurando coisas novas, aprender, estou sempre fazendo coisas diferentes. Algo que eu tô na média, por exemplo, de repente, disciplina. Tô lá, tô normal, não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas também não abandonei tudo. Vamos pensando aí, 5 coisas. Quem quiser pode comentar, tá? E mais 5 coisas, 5 traços agora. C, a gente fez A, que era acima da média. B, na média, que a Mel tá falando aqui, ó. Como dona de casa, não sou boa. Então, ó, já vai pra lista C, que é a próxima agora, ó. Lista C, 5 traços valorizados culturalmente que pra você tá abaixo da média. Eu, por exemplo, no quesito paciência, porque o mundo exige que a gente seja paciente e eu não sou nem um pouco. Tô exercitando, beleza, dentro do que é possível pra mim, mas também tô aceitando, né? Então aqui a Mel fala, como dona de casa não sou boa, então entra na lista C. Como atriz sou bem elogiada, como desenhista também sou boa. Nas amizades, não sei se você falou, se não sabe fazer amizade, mas ó, aqui tem um exemplo, não é boa dona de casa, lista C. Atriz bem elogiada, ó, acima da média. Desenhista boa, pode estar na média. A Rose botou leitura, estudar uma língua, sair à noite e praticar a caridade. Excelente, ó, o valor da caridade, de fazer pelos outros, é muito importante para a sociedade. Até o ponto, e a gente vai conversar aqui, de fazer mais pelos outros do que por você mesma. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui a Mel tá falando, não sei fazer amizade. Então a lista C, você não precisa se julgar por isso não. É só uma análise fria. Agora você vai olhar para todas essas características que você botou em cada coluna, em cada lista. Lista A, lista B, lista C. E vai lendo e observando se você consegue aceitar essas facetas de você. Em vez de ficar, nossa, eu sou foda, como eu sou bonita acima da média, caraca. E também, nossa, como eu sou péssima em matemática, eu não sei administrar nada, que lixo que eu sou. É sem o julgamento, é só observar se você consegue aceitar que isso faz parte de você. No meu caso, eu mais do que aceitei que eu sou impaciente, que eu tô abaixo da média na paciência das pessoas, mas não tô me botando pra baixo, mas óbvio que também não quer dizer que eu fique estagnada ainda. Eu sou assim, é meu jeitinho. Não existe isso de jeitinho, tudo a gente pode aprimorar se a gente quiser e se a gente vir vantagem. No meu caso, eu acho que vale a pena eu aprender a ser mais paciente, né? Então vamos exercitar isso, mas primeiro a gente precisa olhar e aceitar. Cuidado com aquela pessoa rígida que fala, eu sou grossa mesmo, é o meu jeito, porque eu falo na cara. Não, meu amor, porque comigo você não vai ser grossa, com as outras pessoas não vai ser grossa. Alguém vai botar você quietinha no seu cantinho pra que você aprenda a conviver, não é mesmo? Então não fiquem rígidas, nem nossa, eu sou foda e eu sou um cocô, tá bom? E aí, observe essa aceitação. Entenda que ser humano não significa ser melhor que os outros. Significa você abranger toda a experiência humana positiva, negativa e neutra. Então, todas essas características eu vivo falando nas minhas aulas, no meu curso Sagrado Feminino para Mulheres Contemporâneas. Não existe uma característica boa e uma ruim. Todas têm ambos os lados. Depende de como a gente manifesta e o que a gente faz ao senti-las. Então, esse exercício é pra gente celebrar a nossa humanidade, que já foi falado na aula passada também, né? Aqui, ó. Eu aceito que eu não sou boa dona de casa, não gosto de fazer o Enem, acerto em fazer gelatina e amigos sei conservar. Viu que você falou que você tem dificuldade de fazer amigos, mas você já tem facilidade em conservar? Olhar isso friamente. É isso aí, botou até o kkkk porque tá descontraído.
É você aceitar. E aqui ela fala, por que é tão difícil a gente parar de se maltratar? Porque temos uma tendência para autocrítica que é maior do que o desejo da gente se ver positivamente. Então, dando continuidade a esse exercício, ele é importante para a gente se ver como a gente de fato é. Como a gente se enxerga e enxergar a sociedade. Entender também quais são os valores que são importantes em sociedade, e eu concordo. Quais não são muito importantes para a sociedade, e eu concordo. E o que a gente vai contra a sociedade. Seja o que a sociedade aprova e eu não, seja o que eu aprovo e a sociedade não. Isso para ter um panorama. Você não tem que baixar a cabeça para tudo que ditam para você. Você tem que ter um senso crítico, né? Então, quando a gente olha para a nossa realidade e vê que a nossa autoimagem não é tão imaculada assim como a gente gostaria, não somos tão perfeitinhas e acima do bem e do mal, porque a gente aponta o dedo pro outro, né? Mas quando a gente percebe, caramba, eu também não sou perfeita, isso dá um baque na nossa autoimagem. Tem até um post sobre autoimagem que eu coloquei aqui no feed. Vai mais para trás, que semanas atrás, mas explica. Aí isso faz com que a gente tenha um diálogo interno brutal e até mesmo abusivo. Ou seja, a forma que a gente se trata. E a gente acaba reforçando essa autocrítica diante dos outros. Por exemplo, quando você chega e qualquer coisa que acontece, eu tô vendo alguém cantar e você fala, nossa, eu sou péssima cantora. O lance de elevar um e rebaixando o outro, só que agora você tá fazendo com você. Em vez de você falar, nossa, fulana canta pra caramba, você mostra como você é péssima. E isso não agrega ninguém, né? Então assim, nossa, eu sou péssima cantora. Ou quando a gente entra naquela falsa humildade, falsa modéstia, né? Numa postura defensiva, de não saber aceitar um elogio sincero. Às vezes alguém chega pra você, nossa, seu cabelo tá bonito. Aí você fala, ai não, nem lavei, tá todo oleoso. Você já não é se ofender, né? Mas você já rebate ai, esqueci. Falando mal de você. Se diminuindo. Ou, nossa, que blusa linda. Ah, foi baratinha. Se depreciando, de certo modo, né? E aí, até o título dessa live é uma frase que a gente tem que ficar atenta, que é o pulo do gato. É a mensagem interna que o nosso inconsciente tá trabalhando em cima. Vou me criticar antes que você o faça. Então, é como se você estivesse dizendo assim, antes de alguém me desmascarar, eu vou assumir que eu sou assim, porque qualquer coisa, ninguém me entregou. Eu falei e aí fica parecendo que tá tudo bem, que eu me aceito, mas dentro não, né? Então é como se você reconhecesse suas falhas, suas imperfeições, e para não ouvir horas e horas de outras pessoas repetindo o que você já sabe ou te criticando, isso é um medo, tá? Não quer dizer que as pessoas vão fazer isso, mas você, por você se julgar, você acha que tá todo mundo te julgando. Então você já se esculhamba pra fingir que tá tudo bem, ó, não, isso nem me afeta. Você dizer que eu sou burra, eu já brinco, já me acho burra mesmo, assim, sabe? Uma armadura para que a pessoa não perfure mais a sua ferida. Quando eu era pequena, a minha mãe fazia uns penteados muito doidos no meu cabelo, uma coisa bem anos 80, 90, assim, meu cabelo era muito cheio e me zoavam direto na escola. Não tinha o termo bullying ainda, mas o que os pais ensinavam às crianças era: finge que não tá te afetando porque eles vão parar.
E era o que eu fazia e de fato durava um tempo ainda mais, perdurava, mas depois paravam porque falavam, não, a criança na cabeça dela, ela não caiu na minha pilha. Só que dentro do coraçãozinho fica ferido, a gente se magoa. E naquela época não tinha o suporte que a gente já tá vendo hoje em dia, né? Emocional. Então, por isso, Rose, isso, a importância do autoconhecimento. E quando alguém te elogia, Mel, não fala são seus olhos, amor. São seus olhos, parece que é só você que tá vendo isso em mim. Seus olhos devem estar com alguma coisa fora do comum que você tá me vendo bonita. Você fala, muito obrigada. Ué, né? E ao se olhar no espelho, a gente se julga pra caramba também, Rose, é isso. E aí, quando você também... Outra coisa pode acontecer quando você fica falando muito dos seus defeitos pro outro. Você fala já contando com a empatia dessa pessoa, em vez do julgamento. Então, poxa, eu quero muito que você me conte. Gente, eu sou tão burra, caraca. Eu falo isso pra vocês, mas no fundo eu quero que vocês digam, ai, Ale, não. Eu espero que você me convença que eu não sou tão ruim quanto eu imagino. Ou às vezes é até um artifício pra eu ser elogiada quando eu não me sinto segura. E aí você acaba recebendo um elogio por pena, né? Tipo, não, poxa, você não é... Para de bobagem. Entendem? Então, o recusar o elogio para a pessoa insistir nele também acontece muito, né? Tanto deturpar, falar mal de si para ouvir o elogio, quanto não saber receber. Não quer que isso, não, tô tão feia hoje. Aquela coisa assim, bem, né? Você tá se achando até bonita, mas você quer mais ouvir, né? Faz sentido isso aí pra vocês? Esse comportamento tem a ver com traumas ou já faz parte de um consciente ou inconsciente coletivo? Ótima pergunta, Ellen. Então, o inconsciente coletivo, ele tá sempre presente, não tem como. Dependendo da linha de estudo, dependendo das crenças da pessoa, há quem traga, e eu trabalho também nessa linha, eu acredito nessa parte também, de ancestralidade, de memórias uterinas, de outras vidas também, então vai depender muito. Mas a maioria das nossas feridas emocionais vieram na nossa infância. Então tem os setênios da nossa vida, tem fases da infância e que a gente está mais propensa a descobrir certas relações em sociedade, a nos conhecermos e experimentar o entorno, que vão ativando alguns tipos de feridas, de abandono, rejeição. Tem um estudo que traz essa tabela. A humilhação quando a criança está aprendendo a usar o piniquinho, o abandono no desmame. Tem várias fases assim, que não é minha área de expertise, mas que tem outros estudiosos que trabalham bem detalhadamente. Você pode encontrar conteúdo. Se quiser, depois me fala que eu te ajudo com umas referências. E a maioria dos traumas, a gente... essas feridas infantis que vêm na forma de traumas, a gente vai revivendo ao longo da vida adulta. Claro que tem um trauma pontual que pode acontecer agora, um acidente, uma tragédia, mas a maioria dos nossos gatilhos e dos nossos padrões de repetição de comportamento vem de feridas na infância, que a gente não precisa lembrar necessariamente e para tratar. Inclusive, a repetição desses padrões, a gente vai observando, qual é a minha tendência? E aí você imagina que na sua infância foi algo parecido que aconteceu. Então você usa o presente para curar o passado. E aí, a gente tem um ciclo bem dodóizinho, que é nosso desejo de ser superior, que é nutrido na gente desde sempre, faz com que a gente seja autocrítica demais. Vou observar cada defeitinho meu para que não passe batido e ninguém veja, né? Para que passe batido e ninguém veja, né? E aí com essa autocrítica a gente busca esse perfeccionismo que leva a gente a ser muito controladora. E quanto mais controle a gente exerce, maior o desejo de ser superior. Então fica nesse ciclo. E aí, a raiva
É uma emoção muito mal aproveitada. Vocês gostam de sentir raiva? Vocês acham a raiva um sentimento construtivo ou destrutivo? Qual a opinião de vocês? Eu sempre falo que não existe emoção boa nem ruim, né? Então tudo é útil. A Simone tá falando que é destrutivo. A Ellen descobriu na terapia a importância de sentir raiva. Perfeito. O que isso significa? A culpa não é da raiva, ela não é uma vilã nem uma heroína. Ela é uma expressão das suas emoções. Como você vai canalizar essa raiva é que vai fazer diferença. Se você vai usar a raiva de forma destrutiva, você explode nos outros, você é agressiva, é violenta. Se você usa ela autodestrutiva, você se faz mal, você entre o explodir com os outros e o implodir com você. E quando você usa ela de forma saudável, você está direcionando ela como uma propulsora, trazendo ação na vida, alegria de viver, impulsionamento, motivação. Uma mulher para parir um bebê precisa ter essa força de raiva muito grande no expulsivo. Ela grita, ela se contrai, é um impulso amoroso da raiva saudável, pintinho para quebrar a casca e sair. É raiva isso. É ação. Então, depende de como a gente utiliza isso. Então, de um jeito ou de outro, a raiva traz na gente essa sensação de força e poder. Porque ela saudável ativa a gente, deixa a gente firme, viva, alerta, desperta. E no ódio também. Nesse impulso negativo, vamos dizer assim, e mesmo quando voltado para você mesmo, te dá um poder. Porque você está agindo, você não está recebendo nada, você está dando golpe, você não está levando golpe. Mesmo, só que quando você dá o golpe em você mesma, né, a gente acredita que sempre o melhor é o movimento, o fazer. Receber, pausar, silenciar é uma inércia, é uma fraqueza. Então a raiva deixa a gente se sentindo mais poderoso e isso faz com que a gente continue se tratando assim. E isso traz, eu adoro esse tema, esse olhar pra cima do nosso humor. Vocês já notaram como muita gente, inclusive eu, faz piadinha se zoando? Eu sou uma adepta do humor autodepreciativo, porém saudável. Que é aquela zoeira. Cara, eu não tô nem aí, eu tô tão bem comigo que eu comecei a live zoando que podia ter um negócio no meu dente. E tudo bem, é uma imperfeição. Desculpa. É você cair no meio da rua e rir de você mesma. Existem tipos de pessoas ao cair na rua. Qual é você? Tem o tipo de pessoa que caiu, se machucou e ficou sofrendo lá e tá sendo ajudado, beleza. Tem o tipo de pessoa que capota na rua e levanta muito rápido, mesmo que tiver quebrado a perna, como se nada tivesse acontecido e continua andando. Caí, alguém viu, mas eu levantei rápido pra ninguém mais ver e eu tô fingindo que tá tudo bem, embora meu osso esteja fora do lugar. E tem a pessoa como eu, que caiu na rua, se sentiu ridícula e começou a rir ali. E a vida tá existindo e compartilhou isso, porque tá todo mundo passível de viver algo assim. Esse é um humor autodepreciativo saudável, não chega a ser autodepreciativo, né? Ele indica que a pessoa ela é autoconfiante o suficiente para zombar de si mesma. Vem de um lugar de eu me aceito, acontece, tem tanta coisa que eu faço certa, se eu deslizei aqui, não tem problema. E tem, por outro lado, a autodepreciação doentia, que essa a gente tem que ficar ligada porque vem da autocrítica. É aquela coisa
semelhante a você falar mal de você. Ai, gente, tô com alergia. Isso revela inseguranças, inseguranças profundas em relação ao merecimento e ao valor pessoal. E é esse lugar também, você espera ou a pena do outro ou o elogio do outro, ou as duas coisas juntas, o elogio por conta da pena. E falando um pouquinho da minha experiência pessoal, sempre me disseram quando eu era criança, e é importante a gente atentar porque os adultos costumavam falar da gente: ah, você é assim, você é assado. Atenção, porque não quer dizer que você seja assim, pode ser que você esteja fazendo uma ação assim, mas a criança acredita que é assim, preto no branco, e acabou. E sempre me diziam que eu era envergonhada, e eu era uma das crianças no maternal, assim, no jardim, mais ativa, com espírito de liderança, socializava bem. Só que com os adultos eu não tinha muito trato, então eu ficava mais na minha. Eles eram grandes, eu era pequenininha. E aí começaram a dizer, ela é encabulada, ela é envergonhada, e eu acreditei. Então eu passei muitos anos da minha vida sendo muito... não cheguei a ser tímida, mas muito receosa ao me mostrar para os outros, com medo de não ser aceita. Até que lá para a adolescência também, que é uma fase complicada, né? Eu fui descobrindo esse humor dentro de mim, que ainda era um pouco dessa versão meio cagada, né? De um humor, uma depreciação para ver se eu me encaixo ali, se me aceitam aqui, se me fazem um carinho ali. E eu percebi que eu usava o humor como proteção mesmo quando eu entrei no teatro, com 24 anos. Quando entrei no teatro, assim, profissionalizante, né, na Martins Pena, pra ser uma atriz profissional. Eu percebi que eu era aquela pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada. Interrompe, mas vai fazer o comentário. Que é muito legal superficialmente, hahaha, mas uma hora enche o saco das pessoas que querem falar uma coisa séria e você tá lá na palhaçada e não permite que as pessoas entrem e te conheçam intimamente, vira sempre a palhacinha da turma. E você mesmo está tão preocupada em se defender que você não entra na intimidade do outro para conhecê-lo. Então, você não se mostra de verdade, a pessoa também não se mostra para você. E eu comecei a perceber que eu me apresentei, né, nessas rodas, quando você está começando uma turma. Oi, eu sou a Alessandra, eu sou tímida. Aí todo mundo, cara, você não é tímida. E ali eu falei abertamente, não, eu percebi que eu sou tímida sim, que é diferente de ser envergonhada, encabulada, né, como diziam para mim. Eu sou tímida sim, mas eu uso a extroversão, eu uso o humor como proteção. Eu vou te atacar com o meu bom humor, com a minha piada, com a minha sacada, mas a nível superficial, para me defender. Então, antes de você entrar na minha intimidade e conhecer as minhas inseguranças, eu joguei uma piadinha maneira, engraçada, que deixou a gente bem coleguinha de boteco e me protegi. Então, tem esse lugar, né? Aqui a Mel, quando eu caio eu fico rindo, mas nem toco no chão, então paro de rir. Cara, é isso. E eu rio também, quando as pessoas caem eu rio. Às vezes eu tento ver se a situação é grave, mas eu ajudo a pessoa rindo, porque foi engraçado, gente, acontece, né? Então vão vendo com que traços vocês vão se identificando, se faz sentido esses mecanismos de defesa para vocês, na vida de vocês, se aconteceu e se ainda acontece. E aí tem uma coisa também que acontecia demais comigo e eu ainda policio, tá, gente? O Becker é um que ri dele, ri dos outros, ri de todo mundo, tá todo mundo feliz. É isso. Chega um ponto da nossa construção de caráter e da nossa autoestima que é até divertido você pagar mico, sabe? Aquela coisa, né? Já que é pra eu passar vergonha, que eu garanto entretenimento pros meus amigos. Não é isso? Então, a vida fica mais leve e conecta a gente com aquela humanidade que a gente falou antes. E é isso que eu falei que acontecia muito comigo, eu volta e meia ainda me pego no pulo, é que pessoas que são muito autocríticas, elas acabam achando na cabeça delas que os outros são tão críticos quanto elas, em relação a elas mesmas. Então aqui, eu me critico tanto,
Isso é um exemplo, tá? Porque eu já parei. Eu me critico tanto que eu chego aqui na live e eu já tô me criticando. Aí eu tô vendo aqui, Regina Ribeiro entrou. Ai, a Regina vai achar que minha aula tá uma merda. Rose tá falando aqui, estão me julgando tão cruelmente como eu tô me julgando. E não é verdade. Pode acontecer uma vez ou outra, mas a dureza tá em nós mesmos e vem desse lugar do ego deturpando o que é real. A gente pode trazer uma realidade muito fria e dura ou uma realidade muito fantasiosa, viajante, nada a ver, mas as duas coisas são ilusões. Então a gente precisa sempre calibrar e ficar no meio. Então, essas pessoas muito autocríticas, e me digam se vocês são assim, acabam interpretando tudo com um peso muito maior, muito mais drama, muito mais negatividade, levam tudo pro pessoal, ficam muito sensíveis a conflitos, muito engatilhadas, né? Muito reativas. E isso pode acabar com os relacionamentos. Sabe aquela pessoa, já que a gente falou de comparação, eu chego, ligo pra uma amiga, eu tô com uma dor nas costas. Ela, ih, meu corpo inteiro tá doendo. Ai, porque eu tô com dor de barriga. Ih, eu tô com prisão de ventre há 7 dias. É uma competição de desgraça pra ver quem tá pior, sabe? Isso não ajuda em nada, né? E aí, como é que essas relações vão se acabando, vão se destruindo por conta disso? Com medo de ser julgada tão cruelmente como ela sabe que ela se julga, então ela acha que é o parâmetro normal, todo mundo se julga e julga os outros assim, a pessoa fica com medo desse julgamento e de ser rejeitada, né? Então ela fica muito à flor da pele, leva tudo pro pessoal, então ela reage exageradamente a situações que ela acha que podem levar ao abandono ou à rejeição, mas nem sempre é assim. E ela acaba provocando a rejeição e o abandono. Uma pessoa com medo de ser muito chata se protege tanto que acaba de fato virando chata para outra pessoa e a pessoa quer se afastar. Um exemplo. E o nome disso é profecia autorrealizadora. É uma crença que você tem de algo fatal que vai acontecer, algo negativo para você. E por tanto medo, você acaba sendo a responsável por isso acontecer pra você. É meio doido, né? Mas acontece muito. Quando a gente trabalha crenças no Theta Healing, a gente se pega no pulo como responsáveis de vários BOs nossos, assim, né? Não gostar de ser comparada com outras pessoas é ser autocrítica? Tá aí uma boa pergunta. Bom, depende de como você reage a ser comparada. Quando você é comparada por alto, você aceita o elogio. Como você lida em ser melhor ou pior que os outros? Você consegue se ver de um lugar de igualdade? A autocrítica vai vir sempre do pensamento e da interpretação que você vai fazer internamente ao que acontece dentro ou fora de você. Então a situação pode ser a mesma para duas pessoas e uma reagir com muito auto-julgamento e outra com mais autoaceitação. Então depende mais de como você está dentro do que da situação externa. E aí, vocês não são pessoas horríveis. Nós não somos pessoas horríveis quando a gente se trata dessa forma. Esse comportamento autocrítico, assim como você fazer piada, falar mal de você mesma, também é uma forma de autopreservação. Uma forma distorcida, mas é para se proteger. Assim você procura se manter segura. E nesse lugar de eu já tô prevendo tudo de ruim que eu posso ser para os outros e que podem me criticar, então eu vou me mutilando simbolicamente, né, da minha essência, de quem eu sou, por medo de como os outros vão reagir. E agora é um momento bem delicado. Vou até responder aqui a Rose. Atrai para si o acontecimento.
Não é que você atrair é uma coisa muito mística, badauê, que a gente tem que tomar cuidado. Mas é ação e reação. Não é que a gente crie o acontecimento 100% por culpa nossa. Mas a gente tem uma responsabilidade energética de aprendizados que a gente precisa passar pela dor ou pelo amor. Então, assim, nada é 100% nossa responsabilidade. Tem sempre agentes junto com a gente, fatores, circunstâncias. A gente é muito mais responsável por como a gente lida com as situações na nossa vida. Porque senão a gente entra naquela maluquice de espiritualidade tóxica. Eu não posso falar a palavra câncer porque 10 mil cairão com câncer ao teu lado. Não! Senão você fica refém das palavras, das práticas, das afirmações positivas, e aí você vira uma pessoa iludida que só pode viver no mundo dos Teletubbies, falando coisas bonitinhas pro bebezinho que tá ali no sol. E vamos entender que os excessos são ruins, né? O mundo dos Teletubbies é muito esquisito e meio chato, né? Então, cuidado com a galera muito badauê, cuidado com a galera extremamente ceticona, sabe? Tenham um senso crítico, filtrem. E conversem, discutam com pessoas que vocês confiem, ouçam pontos de vista, não tenham medo de falar o de vocês. E aí um momento delicado, gente. Uma vez que você percebeu que você é uma pessoa autocrítica, pelo amor de Deus, não vai se criticar por ser autocrítica. Então cuidado, né, para não dobrar o julgamento sobre você. Meu Deus, como eu sou idiota, eu fui autocrítica esse tempo inteiro, eu não posso ser assim. Você está suprimindo mais ainda, em vez de acolher o fato de que você estava se fazendo um pouco de mal, né? Então, a gente combate isso, esse looping de pensamento, justamente com a autocompaixão, com o entendimento do que a gente está passando, porque a autocompaixão é a gente se comover com o próprio sofrimento e passar a desejar a nossa própria cura, que vem internamente da gente, não é uma coisa milagrosa no sentido de vir de fora. Eu acredito que milagre existe sim, mas parte muito de dentro da gente, né? E aí, dito isso, tem mais um exercíciozinho aqui. Deixa eu olhar o horário, né? Para vocês. Deixa eu catar aqui no livro. A pessoa aqui com a tecnologia. Ó, tecnologia eu acho que eu tô na média. Não tô acima da média, mas não tô tão ruim também não, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando aí. Vai separando seu papel, sua caneta, enquanto eu tento ir para a posição 561 desse livro. Exercício 2. O crítico, o criticado e o observador compassivo. Sim, Rose, é uma mudança de pensamento, de programação mental, que você ouve muito a palavra mindset, né? A gente se reeduca. Esse exercício vocês podem fazer até depois. Acho que não vamos fazer aqui agora não, senão vai demorar muito tempo e eu não tô podendo ver vocês, então eu quero que vocês façam no momento que vocês estejam com calma, centradas, mas não deixem de fazer. Você vai separar 3 cadeiras na sua casa, ou vai pegar 3 folhas de papel e botar no chão, e você vai sentar em uma, depois na outra, porque você vai fazer 3 papéis, né? Você vai botar esses papéis num arranjo triangular ou essas cadeiras e você vai pensar num problema que muitas vezes te incomoda e que provoca uma autocrítica severa. Alguma situação, algum comportamento seu que faz você se julgar muito e ser cruel com você mesma. E aí você vai começar. Numa folha de papel você vai escrever crítico. Ou bota uma cadeira para ser o crítico. Senta nessa cadeira. E você vai pensar no seu problema e falar tudo que você tem a dizer no papel desse crítico. Você pode se esculhambar, falar super mal de você. Depois que você fizer isso por um tempo, vai parecer meio ridículo, tá? Mas faça sozinha, ninguém tá te ouvindo. Depois você vai trocar de papel.
você vai para a segunda pessoa, que é a pessoa que é a criticada, é a vítima, né? Um é o algoz, depois é a vítima. E aí você vai falar como você se sente com essa situação e ao ouvir todo o discurso que o crítico fez de você. E você fala do fundo do seu coração. Pode ser que venha um vitimismo, sim, pode ser que venha uma autopiedade, mas bota pra fora, não fica analisando. E depois você vai se colocar no papel do mediador, da pessoa compassiva. E é como se você estivesse falando com os outros. Quando você tá na criticada, você fala, poxa, eu não gosto quando você fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu me sinto nananã. Como se você estivesse falando com 3 pessoas diferentes. E esse observador compassivo, que é o terceiro lugar, ele vai fazer com que você evoque sua sabedoria maior. E que você fale tanto com o crítico quanto com o criticado, mas de uma forma a apaziguar a situação. Você vai compreender os dois lados, você vai mostrar para o crítico que você entende a preocupação dele em preservar o criticado. Você vai falar com o criticado, eu acolho que você se sinta assim. Então você vai ser a mediadora, como se fossem 2 amigos seus brigando, e você vai ver o que você diria para eles. E procure falar dos sentimentos, sabe? Eu sei que você tá com medo, é natural. Você não precisa dar um conselho, você precisa mais acolher os 2 lados. E deixa o seu coração relaxar, abre esse coração. Vai pensando como é o seu tom de voz em cada um desses papéis. E aí você pode deixar sua criatividade à tona. Se o seu crítico grita, ele grita. Se o seu criticado chora ou faz manha, se o crítico ele é ameaçador, mas mais calado. Vê a voz, é o tom. E é um contato com o seu inconsciente mesmo. Percebe a postura do seu corpo, se fica mais agressivo para frente, mais recuado, mais fechado, mais aberto, mais solene. E quando terminar esse diálogo, você que vai sentir, você reflete sobre o que aconteceu. Revê essa cena de novela na sua cabeça e vê o que você pode aprender com isso. E aí você estabelece a intenção de se relacionar com você mesma de uma maneira mais gentil e mais saudável no futuro. Você estabelece uma trégua nessa guerra interior entre o crítico, o criticado e o compassivo, que ele nem tá na guerra, mas ele tá ali para apaziguar. E aí você percebe que internamente a paz é possível. E isso vai rompendo com seus hábitos de autocrítica. Você precisa ouvir a sua voz interior dessa pessoa sábia e compassiva. Já estamos chegando perto de encerrar. Tô olhando aqui. Alguém quer dizer alguma coisa? Como estamos aí? Muito arrebatados, muito confusos, com raiva, se criticando, amorosos. Eu quero procurar aqui uma música pra botar pra gente. Não sei se ele vai derrubar, né? Mas eu vou encerrar com um mantra da compaixão, que eu acho muito importante. A compaixão ela é associada à deusa Kuan Yin. E aí, eu vou dar aqui uns recadinhos e a gente encerra com um mantra para vocês fecharem os olhos, relaxarem, né? Amou esse exercício? Ah, que bom! Muito bom saber disso. Assim eu vou tendo uma ideia do que eu posso ir trazendo para vocês. Deixa eu ver aqui os recadinhos que eu vou dar enquanto abre aqui o YouTube. Não sei se vai dar para ouvir. Bom, essa live ela vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram e eu vou subir ela pro YouTube, então você pode reassistir. Se você pegou no meio, você pode voltar nela, pode chegar só na parte dos exercícios. Ó, Sueli que chegou depois, perdeu a proposta no início, vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube, você assiste de novo. E faz uma gentileza para mim e para um amigo, compartilha o vídeo com uma pessoa pelo menos que vai se beneficiar, pra gente ir fazendo essa corrente e se amando mais e tendo um mundo mais generoso.
E quem tá vendo a gravação, ou se surgir alguma outra coisa, vocês, por favor, usem os comentários no próprio Instagram ou no YouTube para deixar seu relato, que é muito importante para mim saber como é que você se sentiu, o seu depoimento, sua dúvida, seu questionamento, sua pergunta, que eu respondo por aí. A gente tem um grupo de autoconhecimento voltado para o estudo desse livro, e esse grupo ele fica fechado e eu mando só conteúdos, informações, e tem o grupo de autoconhecimento feminino, por enquanto apenas para mulheres, mas eu tô trabalhando como é que a gente vai trazer esses homens para perto da gente também, né? Chega da gente ir pro embate, né? Vamos para esse acolhimento um pouco, né? E esse grupo de autoconhecimento feminino, ele de vez em quando, o link tá na bio para as mulheres que quiserem entrar. Ele, sim, a gente abre de vez em quando para ter algumas partilhas. Então, se você quiser participar de qualquer um dos dois, me manda um direct ou responde nos comentários quando eu publicar a live, que aí eu te passo o link e te dou as informações. Que mais? Sim, se você sentiu que você é muito autocrítica, tá se julgando a ponto de se machucar muito, não tá conseguindo elaborar essas emoções, fala comigo, a gente pode conversar, eu posso entender melhor a sua situação e como eu posso te ajudar. A gente pode fazer uma consulta personalizada e dentre as ferramentas que eu uso tem o Theta Healing, que ressignifica muitas crenças, tem a aromaterapia, que de forma prazerosa, através do olfato, a gente consegue usar essas medicinas da natureza para estabilizar as nossas emoções. Tem o Reiki. Enfim, eu não gosto de ficar falando as terapias porque eu acho muito mais legal você trazer a sua questão e a gente ver juntas e juntos como é que a gente pode tratar isso, abordar. Então, cada um é um, né? Então a gente vai olhando dessa forma. Que mais? É isso. Já quero agradecer vocês. Vou botar o mantra aqui. A gente vai ficar um tempinho só, dando uma respirada, sentindo essa autocompaixão, como é que ela reverbera na gente. E aí a gente se despede. Me digam se vocês estão ouvindo, tá? Fechem os olhos, respirem fundo, ó. Libera isso tudo. E veja se vocês estão ouvindo. Me dá um joinha, manda coração se estiver ouvindo. Vai devagarzinho, respirando fundo, percebendo como essa melodia, esse vocalize, essas palavras que você não precisa entender, vão tocando o seu coração. E faz uma promessa para você mesma, para você mesmo, de estar atenta ao seu crítico, de dar colo ao seu criticado e espaço para a sua sabedoria interna.
Gratidão. A gente se vê na próxima live. Um beijo imenso.